O Senhor já vem ministrando isso desde o começo. Talvez, não sei se os irmãos entendam o quão feliz eu fico, né? Talvez eu não expresse o quanto eu precisaria expressar a minha alegria de ver o Senhor conduzindo, né? Quando eu ouvi o Donizete falando que nós precisamos avançar, ordenar, né, o objetivo, e o Senhor conduziu a respeito também de falarmos um pouquinho a respeito do Espírito Santo, que tem que ser o tema central da nossa vida, porque Ele é o tudo em nós agora, Ele é o Cristo se manifestando em nós, é o dom do Espírito, é o próprio Espírito se manifestando com os dons. Quando o Marcos levantou também, pontuando a respeito da importância de nós nos aquietarmos, como eu havia falado, e buscar o Espírito Santo. Ele vem e se revela graciosamente. Precisamos ter todo esse entendimento. Irmãos, eu fico maravilhado de ver Deus suprindo, acrescentando, traz através de uma vida, de outra vida. Todos somos chamados para isso. Você sabia disso? Você tem essa certeza no teu coração que você foi chamado para edificar o corpo de Cristo? Você diz amém comigo? Eu sou chamado para edificar o corpo de Cristo. Você pode falar isso comigo? Eu sou chamado para edificar o corpo de Cristo. Que graça, né, irmãos? Que bênção, que alegria. Como que Deus vai usar a tua vida para edificar o corpo de Cristo? É com o Espírito Santo. E aí então o Espírito Santo vai se manifestar em todos os dons, em todos os ministérios, em todos os serviços, porque não há nada de bom em nós. Se há alguma coisa de bom em nós é Deus, e a manifestação de Deus em nós é o Espírito Santo. Os irmãos entendem a necessidade de nós aquietarmos a nossa alma, lembrarmos dos irmãos ali de Atos, que estavam unânimes: Senhor, essa é a minha vontade, eu quero servir a tua igreja, eu quero ser útil para a tua obra, eu quero obedecer apenas a tua voz, é isso que eu quero, Senhor. E Deus encontra um coração assim, rendido na presença dele, fala: então esse aqui vai fazer muita coisa. Espera aí, meu espírito, sobre a vida desse meu servo, para que ele seja cheio do poder e da graça que ressuscitou o meu filho Jesus. É assim, irmãos, nós somos como vasos de barro diante do Senhor, e precisamos ser cheios da sua glória. Um vaso de barro vazio só é um barro, mas um vaso de barro cheio da glória do Senhor, ele é o quê? Um vaso glorioso, tem cheio, ele é útil, ele tem um fim proveitoso, ele tem a sua utilidade, não apenas, olha, ele está pronto para alguma coisa. Um vaso sempre vai estar pronto para alguma coisa, mas isso não muda nada a vida do vaso. O que muda a vida do vaso é como ele está sendo usado, como ele está sendo cheio, como ele está sendo derramado, o que está dentro dele que vai alcançar a vida de alguém. Então, isso é um chamado para nós, irmãos. Isso é uma vocação. Não foram as pessoas, né, aleatoriamente chamadas para exercer esse trabalho, essa vocação, estar nessa condição diante de Deus. Fomos nós os chamados, os escolhidos, aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo. Nós somos chamados para exercer esse trabalho. Temos esta vocação. Não podemos confundir. Qual é a tua principal vocação nessa terra? Qual é o teu principal trabalho aqui nessa terra? Eu sou engenheiro, eu sou pedreiro, eu sou eletricista, eu sou médico, eu sou enfermeiro. Não, claro que não. A partir do momento que Jesus, né, Ele reina na tua vida, a tua principal vocação é servir a Ele. E tudo, entenda o que eu vou falar agora, tudo o que você faz influencia no corpo de Cristo. E tudo o que você não faz influencia no corpo de Cristo. É maravilhoso isso, né, irmãos? Que bênção.
Eu posso ser usado para edificar o corpo do Cristo. Cristo vivo, como nós enxergamos Cristo aqui na terra. Aqui estou vendo Cristo. Ele é o cabeça da igreja, aqui está o corpo dele. Mas quando eu não faço alguma coisa, o Aloysio ainda trouxe isso. O dedinho que está fora da mão dentro da gaveta, está fazendo o que lá? Está perdendo a sua própria vida, porque se tivesse ligadinho no corpo, ele estaria ativo. Com relação a aquecer, né? Que bênção essa palavra que o Espírito nos trouxe também através do Aloysio. Como que o corpo ele tem saúde? Como que o corpo expressa saúde? Como que o corpo se aquece? É ficando quietinho? Ou é se movimentando? Todos nós sabemos que um corpo que fique parado por algum problema físico, por alguma doença, porventura entrou em coma. Os nervos, os músculos, os ossos, a carne, tudo vai definhando, tudo vai murchando, tudo vai perdendo o seu valor. Então eu tenho que acordar. Eu sou chamado por Deus. Eu fui escolhido por Deus. Quando eu acordo de manhã, fala, eu fui escolhido. O inimigo está falando muitas coisas contrárias. Tem muita mentira. Tem muita coisa que vem contra o objetivo de Deus na minha vida. Mas eu não vim para essas coisas. Eu vim para ser útil para Deus, para a sua igreja, para o seu propósito eterno. Você se sente assim, irmão? Você se sente assim? Se não se sente, você precisa se sentir. Uma vez que eu encontrei a Cristo, uma vez que eu enxerguei o dom da vida, a minha vida muda. Eu posso ir para qualquer lugar, eu posso estar com qualquer pessoa, eu posso estar fazendo qualquer coisa, mas eu olhei a salvação, eu toquei na vida eterna. Alguém pode chegar e falar, você é bobo, você é religioso, você está perdendo o seu tempo lá. Tadinho, ele não sabe o que ele está falando. No dia que ele tocar naquilo que eu toquei, no dia que ele vê a glória que eu vi, no dia que ele sentiu o poder que saiu do Deus vivo e entrou na minha vida, ele vai entender o que eu estou tentando falar. Não é assim, irmãos? É assim que está sendo com a tua vida? O teu dia a dia? As lutas, as tribulações, por que é que nós avançamos e não caímos? Não é porque nós somos bons. É porque essa graça que nós recebemos do Senhor nos leva à presença dEle. Deus não vai desistir de você e nem de mim. O propósito dEle é sim que o Espírito dEle venha sobre cada um de nós e assim estejamos cheios, unânimes, prontos, transbordantes, para que o nome dEle seja glorificado. E aí nós vamos enfrentando as situações da vida. Nós vamos sendo confrontados com homens, mulheres, problemas, dinheiro, doenças. Mas, o que significa isso perto daquele que já tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades? Nós cantamos agora um cântico maravilhoso. As promessas dele são muito maiores do que nós podemos imaginar. E é verdade. O problema é nós não entendemos o que nós estamos cantando. Sabe qual é a promessa de Deus sobre a tua vida? Santificação e vida eterna com Ele. Essa é a promessa de Deus. Se eu vou trocar meu carro ou não, é muito pequeno perto disso. Mesmo assim Ele é gracioso e me dá condição, me dá provisão. Então eu posso trocar o carro, posso ter minha casa, posso viver bem, posso viajar. Os irmãos estão viajando, como o Hélio falou, vários irmãos. Que bênção! Vários irmãos chegaram em mim e falaram, Daniel, eu não vou estar no sábado que eu vou estar viajando. Glória a Deus, irmão, se eu pudesse eu estava com você. Maravilha, nós temos que aproveitar.
Nós temos que usufruir, porque isso é graça do Senhor, isso é bênção para nós. Mas isso não pode tomar o lugar de honra e de glória na nossa vida, porque quando eu acordo, e o meu objetivo é de alcançar alguma coisa que eu estou galgando aqui nessa terra, irmãos, é um peso tão grande. E a gente corre atrás e muitas vezes não vamos alcançar um objetivo que nós mesmos colocamos. Mas quando eu acordo com essa convicção e essa certeza que eu tenho uma santa vocação, olha, até os objetivos financeiros, emocionais, qualquer outro, interpessoais, Deus vai dando graça para a gente alcançar. A questão é que isso não me consome. A questão é que isso não me prende. A questão é que quando Deus me chama para fazer alguma coisa para o reino dele, eu sempre vou estar pronto, antes mesmo de eu ter conseguido alguma meta, algum objetivo nesta vida natural. Porque a minha santa vocação, ela vem do meu Senhor, não vem deste mundo aqui. Então nós precisamos inclusive ir ajustando a forma que nós pensamos e reagimos no mundo, no dia que se diz hoje. Muitas vezes podemos ser pegos de surpresa e olharmos, no final do dia, nós olharmos e lembrarmos de tudo que aconteceu desde a primeira hora do dia e não encontrarmos a realização desse propósito de Deus na minha vida, desse chamado dele. Eu olho para trás e falo: qual foi o trabalho que eu desempenhei para o Senhor hoje? Nossa, não deu tempo porque eu tinha isso, aquilo para fazer. Senhor, risca esse dia do teu livro, porque no dia que eu estiver na tua presença, eu darei conta de tudo. Mas esse dia, o Senhor não foi o principal. Não tem como fazer isso, irmãos? Todos os nossos dias estão escritos no livro. Nesse grande livro. E a nossa história vai ser contada diante de nós. Então não podemos passar desapercebidos com isso. Não importa, irmãos e irmãs, qualquer que seja a atividade que você esteja exercendo, de trabalho, de lazer, de unidade, de compromisso com alguém, não importa. O importante é que a minha mente esteja totalmente convencida e alinhada com o desejo e o coração do meu Deus, porque ali Ele vai manifestar a glória dEle. Seja de testemunho, seja de proclamação do Evangelho, seja de ações, de reações. O importante é que esta santa vocação apareça em nossas vidas todos os dias. Nós não deixamos, de comer um dia ou outro. Não, hoje eu como só em dia par. Alguém come aqui só em dia par? Ou alguém come em dia ímpar? Eu não vou nem arriscar falar como que está tomando banho, Você só... O frio vai entrando aí, de repente a gente começa a mudar um pouquinho, Como eu, por exemplo, já tive em regiões muito frias. E eu cheguei a perguntar para as pessoas, falei assim: é normal aqui essa falta de vontade de tomar banho? É normal, irmão, isso é normal. Aleluia. Obrigado, Jesus, eu achei que eu já estava me sentindo estranho, porque lá na minha terra, você toma um ou mais de um por dia, Mas não, para o reino nós não podemos falar isso. Senhor, Jesus deixou de ser Senhor em algum momento da tua vida, desde o dia que você se converteu? Ele não deixou de ser Senhor. Mas desde o dia que eu me converti, será que eu honrei Ele como Senhor? Perguntas difíceis que nós temos que responder, irmãos. Mas vamos ler um pouco aqui a respeito de Efésios no capítulo 4. Nós vemos uma graça toda especial aqui de Paulo, pedindo, suplicando para aqueles amados irmãos. Rogo-vos, a partir do verso 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha que bênção! Se nós pegarmos só o versículo 1 do capítulo 4, Paulo, ele está rogando, suplicando para que todos nós andemos de um modo digno
da vocação que fomos chamados. Então aqui está movimento, aqui não está estagnação nenhuma, mas andar de modo digno, né, não significa nós tentarmos de todas as nossas forças fazermos alguma coisa ou as coisas que Deus quer. Não. Dignidade. Ou alguém é digno ou alguém é indigno. Não existe um meio termo. Certo? Não existe o sujo e o meio limpo. Ou está sujo ou está limpo. Ou é digno ou é indigno. Então Paulo diz que é para nós andarmos de modo digno. Em toda a nossa caminhada, no nosso dia, no nosso falar, no nosso pensar, na nossa expressão, estamos andando, estamos movimentando. Isso está sendo de modo digno dessa santa vocação que temos sido chamados? É como se eu andasse e falasse para o meu filho: Isaac, vem com o papai. E onde o papai pisar, você pisa, porque o papai já está desviando dos buracos. E o Isaac vai estar seguro enquanto ele pisa nas minhas pegadas. No dia que o Isaac, ou no momento que o Isaac, até mesmo nessa caminhada, ele pega e dá um pulinho fora, ele pode cair num buraco e não voltar mais. Então andar de modo digno é olhar para Jesus e falar: Jesus caminhou e fez assim, então eu dignamente farei assim, porque Ele merece toda a glória. Amém, queridos? Eu tenho que me cobrar disso. Eu preciso me cobrar disso. Senhor, eu preciso ser isso que o Senhor chama a cada um de nós. É uma santa vocação. Nós fomos chamados. Você se sente alistado pelo Senhor para exercer essa vocação? Precisa se sentir. Não é um chamado porque o meu pai, até eu quero dizer isso, não, os filhos, não é o teu pai que quer que você venha na igreja. É o Santo dos Santos que morreu por você na cruz e quer que você caminhe nas pegadas dele. Não é o pastor que quer que os irmãos estejam reunidos. É o Senhor que morreu e deu a vida dele para que hoje fôssemos um. Não é o discipulador que está acompanhando se você vai ou não vai no encontro do grupo caseiro, ou se você está fazendo ou não está fazendo aquilo que foi ministrado. É Jesus que está observando e vendo o empenho de cada coração para com aquilo que Ele já estabeleceu, através do seu Filho Jesus. Então eu, junto com vocês, precisamos ter uma cobrança no nosso particular. Jesus, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Eu só vou conseguir chegar em algum lugar se eu pisar aonde o Senhor pisou. Se eu pôr a mão aonde o Senhor pôs. Se eu olhar aquilo que o Senhor olhou. Se eu falar aquilo que o Senhor falou. Então andar de modo digno, queridos, tem todo esse contexto. E logo Paulo, de uma forma graciosa, ele já nos traz no versículo 2. Ele vai nos dando alguns nortes para nós botarmos na balança. Se nós estamos fazendo ou não. Se nós estamos de modo digno ou não. Então é muito simples, o evangelho é muito simples. Eu amo o versículo que diz: não vos desvieis da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Quando começa muito converseiro a respeito do evangelho, pode ficar tranquilo, Jesus não está ali. Porque na hora que os escribas e fariseus começavam a discutir quem sabia mais da lei, ele pegava e já curava e virava as costas e ia, e ele pontuava, lógico, ele enfrentava. É assim. Vocês mesmos não podem corresponder a isso porque tem pecado, mas ele trazia a ele mesmo. Mas vamos ler, vamos ver os pesos dessa balança. Eu até ia tentar trazer alguma coisa assim, para ficar visualmente, né, claro. Mas entendam o seguinte, acho que todos nós aqui já vimos algum dia aquelas balanças que tem dois pratos, né, e um único eixo. E aí se eu ponho muito peso aqui, esse prato desce, o outro sobe, e aí eu saio fora o eixo.
Então, como se pesava com essas balanças? Se eu queria 1 quilo, eu precisava colocar 1 quilo de peso desse lado, e eu ia colocando o produto desse lado, até que ficasse no prumo. Justo. Justiça. Isso é justo. O que tem aqui, tem aqui. Então, vale a pena pagar o preço. Então, Jesus, que já pagou o preço por tudo, Ele está esperando essa justiça. E a parte dele já foi colocada na balança. Agora nós precisamos colocar a nossa. E tudo aquilo que nós fazemos, influencia na balança. E tudo aquilo que nós não fazemos, influencia na balança. Então Paulo vai colocando alguns pezinhos do nosso lado, para ver se essa balança vai chegar no que é justo. O que ele coloca para nós aqui, para toda a igreja? Como que nós devemos andar de modo digno? Bom, com toda humildade. Oh Senhor, quanto de humildade que eu vou pôr na balança. Quanta humildade o Senhor teve, tem, e quanto eu estou pondo. Com toda humildade. Suportando-vos uns aos outros em amor. O Senhor já trouxe isso durante o louvor. Suportando. Como é que eu tenho feito? Jesus, Ele morreu na cruz para me dar essa condição de vida eterna. O que eu estou fazendo para dar condição para com os meus irmãos? Qual o suporte que eu estou dando? Ou será que de repente eu só lembro do irmão de acordo com uma necessidade? Qual o suporte? Não, aquilo lá é muito difícil. É muito longe. É muito complicado. Nossa, já errou nisso 20 vezes. Não, eu não consigo mais ajudar. Não. Qual é o suporte? Estamos suportando uns aos outros? E também o texto deixa bem claro. Eu hoje dou suporte e amanhã eu preciso de suporte. Hoje eu oro e amanhã eu preciso de oração. Ou no mesmo instante. Olha que coisa linda que aconteceu comigo semana passada. Estive com alguns irmãos, e fazia algum tempo já que eu não encontrava com um dos irmãos de Agudos. E lá, estávamos no encontro, estava sendo ordenado presbíteros, pastores, lá em Araraquara. Fui eu e o André nesse dia. E no final do encontro ali, eu fui abraçar os irmãos todos para ir embora. Do jeito que eu faço com vocês aqui, eu fui abraçar os irmãos todos lá, e eu senti de orar por aquele irmão. Um amado irmão ali de Agudos. E não é o Márcio, eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome do irmão. Aí eu orei, eu senti de orar para Deus sustentar, fortalecer, e eu vi que aquela direção que o Espírito Santo estava dando, e eu estava simplesmente obedecendo, era aquilo que o irmão precisava. Eu falei, amém, irmão, eu preciso mesmo, amém, amém, e amém. E ele falou, eu também quero orar pelo irmão. Amém, irmão, por favor, eu preciso, né? Quem não precisa de oração? Ele começou a orar comigo assim, né? Eu estava um de frente do outro. Ele começou a orar comigo assim, abençoe e tal. Ele abriu o olho, olhou para mim assim e falou assim, e a tua esposa? Na hora, e a tua esposa? Eu falei, a minha esposa ainda precisa de cura. Esse irmão não sabe que ela é, qual a situação. O Espírito Santo moveu ele, a esposa do Daniel. E ele então, movido pelo Espírito, porque isso não é carnal, pelo Espírito, e a tua esposa? Eu falei, a minha esposa precisa de cura. Estou sentindo mesmo, precisamos orar por cura. Senhor, abençoa o Daniel, que ele vai chegar na casa dele, vai orar pela esposa dele, fortalece, Oh, Senhor, que bom fazer parte da tua família, porque nós nos sentimos fortalecidos, nós ajudamos, mas também somos ajudados, e é lá inserido dentro do contexto da tua família, é ali que o Senhor manifesta a tua bênção. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como esse óleo precioso, o Senhor vai derramando sobre a cabeça, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Precisa de alguma coisa? Tem mais necessidade? Tem que estar mais inserido no corpo de Cristo, mais no centro da vontade de Deus. E aí eu cheguei em casa, cheguei 2h da manhã. E agora, Senhor, qual é a liturgia agora? O que eu tenho que fazer? Né? Porque nós somos assim, né? Como que eu tenho que proceder? É isso e aquilo.
e meu Deus, e agora? Leia, acorda, eu tenho uma coisa muito importante para fazer com você. Me veio isso, será que eu vou ter que acordar ela? Será que eu vou ter que me pôr de joelho ali? Será que eu vou ter que... Não, eu fui lá, meus filhos todo mundo dormindo, a minha esposa graciosamente estava dormindo, né? Eu deitei na cama assim, comecei a pensar, bom, será que a oração vai ter que ficar para amanhã? O que eu tenho que fazer? E eu não sei se acontece com você, marido, mas sabe aquele abraço, de repente que ela vira assim, te dá aquele abraço assim? Ela veio e me abraçou, falei, agora que eu vou orar com ela. E pus as mãos sobre ela e orei ali, deitado na cama, com fé, porque Deus é poderoso, é Ele que cura. Eu já vi na vida da minha esposa o problema que a igreja sabe, que ela tinha, mas já está na cruz. Estabilizou. Estabilizou. Agora eu estou vendo o contrário. Vai retroceder em nome de Jesus. Como é bom suportar e dar suporte uns aos outros. Como que está esse peso na tua balança? Nessa balança divina? Qual é o suporte que você tem dado para os teus irmãos? Uns aos outros e em amor ainda. Mais um item. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um esforço diligente para preservar a unidade do Espírito. Qual é o esforço que eu estou tendo para preservar a unidade do Espírito? Fui daqui a Votuporanga com o Donizete e voltei de Votuporanga com o Donizete. Não deixei ele lá. Fomos conversando sobre o reino, voltamos conversando sobre o reino. O Donizete foi falando e eu também fui falando. E nós somos bons de conversa, na volta a mesma coisa. E todos os assuntos estávamos pontuando e vendo uma graça do Senhor, como fazer, como não fazer, como esperar, como agir, como se posicionar, como... Por quê? Porque não adianta eu chegar e falar, Donizete, é o seguinte, irmão, eu acho é isso, isso e isso. Cadê? Como que eu vou preservar a unidade do Espírito se eu só chego e aponto situações? Né? Mas como que eu preservo a unidade do Espírito? Fala para mim, Donizete, como é que foi lá a ministração? Eu preciso ouvir de você. O que você acha que eu preciso melhorar? Como que você viu? O que você não viu? Como que você entendeu? Tá bom. Aí algumas coisas o Donizete falava, né? E eu pontuava outros, e nós estávamos chegando no fiel da balança. Não é apenas expor, ou expectativas ou ponto de vista, que eu estou preservando a unidade do Espírito. Muitas vezes, é eu não falar nada. Muitas vezes é eu colocar diante de Deus. Muitas vezes é eu ser usado por Deus, inclusive para esclarecer o irmão. Que na realidade, né, talvez ele está olhando para uma situação que não é bem assim. Amém, igreja? Qual o teu esforço? Qual o nosso esforço? Qual a nossa diligência? Diligência é zelo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque muitas vezes eu quero preservar a unidade do Espírito, mas preservar a unidade e achar que vai ter paz talvez seja um preço demais para alguns. E não é. No vínculo da paz. Oh, querido, que bênção que você está me cobrando. Nossa, como que eu gosto de ser cobrado. Oh, meu espírito se alegra, né? Você está falando do espírito, porque a carne, na verdade, você queria... Que cobrança, o quê, irmão? Olha tudo que eu estou fazendo, você não está vendo? Olha aí. Não. Oh, seu irmão está me cobrando, é que eu tenho certeza que ele quer que eu cresça mais, né? O irmão quer me ajudar. Não é que aconteceu com o Donizete, não. Algumas coisas sim. É que me cobrou bastante. Então eu estou me esforçando. Como estão esses pezinhos? Outra. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há somente um corpo. Todo o meu empenho, toda a minha dedicação, toda a minha força é para quê? É para quem? Tem que ser para este corpo.
porque se não for para este corpo, então significa que o peso está no lugar errado. Um só corpo, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, é para se manifestar neste corpo, a igreja do Senhor. Há também um só Espírito, é o Espírito, um único Espírito que direciona todos nós. Se eu e você estamos sendo guiados pelo único Espírito, que foi enviado da parte de Deus para nos guiar a toda a verdade, aonde nós vamos trombar? Está todo mundo indo para um lado só, mas de repente pode vir um choque, pá, nossa, mas peraí, da onde me veio isso? Da onde veio essa pedrada? Não é do mesmo Espírito, veio de algum outro lugar. Então, no contexto da igreja, a igreja toda, ela tem que caminhar numa única direção, porque há um só Espírito. Porque todos nós fomos chamados numa só esperança dessa vocação que é santa. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A minha vida dedicada a um Senhor. Não há como já lemos, como conhecemos, não há como servir a dois senhores. Ou eu vou agradar um e me dedicar a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Então, se o meu Senhor se chama Jesus Cristo Nazareno, a minha vida gira em torno de como eu vou agradar a este Senhor. Mas se em algum momento da vida, de repente, um outro Senhor chamado ventre aparecer, e como eu vou ter que agradar o meu próprio ventre, então significa que aí aquele Senhor vai ser deixado de lado um pouco, para eu direcionar a minha adoração para este outro Senhor. Então não tem como. Nessa balança, como está a minha vida? Estou dedicando a minha vida para o meu Senhor? Eu já entendi que Ele é um único, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Uma só fé. Atitude, perseverança, crer, se manifestar com toda a graça do Senhor, porque Ele nos revela e Ele dá a nós o dom da fé para nós não esmorecermos. Uma só fé. Um só batismo. Consciência clara e objetiva de que o batismo não só é necessário, como é no batismo que eu recebo o Espírito Santo, que vai tirar tudo aquilo que não é de Deus de mim, e vai colocar tudo aquilo que é do reino de Deus. Um só batismo, eu creio, eu sei, porque quando eu me batizei no Senhor, eu particularmente decidi de viver pelo Senhor. Então, se há um só batismo, não tem como mergulhar aqui o Daniel pecador, e ele sair das águas, regenerado no sentido de nova vida, e com o Espírito Santo, agora sendo a habitação do Espírito Santo, e daqui a pouco pegar esse Daniel e mergulhar ele no pecado de novo. Agora vamos mergulhar de novo lá na água, para poder santificar de novo, e agora no pecado. Não há, é um só batismo. Definitivamente, o batismo, quando nós temos a decisão pessoal, totalmente voluntária, de consciência diante do Senhor, ele é definitivo. E eu tenho essa atitude, você tem essa atitude, a igreja inteira vai ter a mesma atitude, um só batismo. O meu batismo não é mais poderoso do que o outro, ou alguém tem um batismo mais forte do que o meu. É um só batismo. É uma só função que tem o batismo. Não precisa ficar inventando mais nada. Quando nós decidimos firmemente, quando não é levado por emoção, quando não é levado por achismo, mas quando nós enxergamos a Jesus verdadeiramente. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Jesus age em quem na igreja? Em todos. Então na minha balança está aqui, né? O Senhor está ajustando esse peso para ficar justo com aquilo que Jesus já fez.
mas como o Senhor está se manifestando através da minha vida para com a sua vontade e a sua igreja? Ele é o Deus, Ele é o Pai, Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos. Por meio de todos. Sabe que na tua vida, querido, tem muito mais de Deus para se manifestar ainda? Eu quero dizer para você, com toda a convicção, tem muito mais de Deus para se manifestar na tua vida. Tem muito mais graça, tem muito mais santidade, tem muito mais palavra, tem muito mais conhecimento, tem muito mais manifestações dos dons do Espírito. Tem muito mais de Deus, irmãos. Está aí dentro todo o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu mesmo, está habitando dentro da tua vida, como Marcos nos trouxe. Todos nós temos o Espírito Santo, mas não podemos ficar na agitação desse mundo, porque senão o Espírito Santo, ele vai agir de que forma? O poder de Deus vai se manifestar de que forma? Talvez venha palavras mentirosas sobre a tua vida, dizendo, mas você não pode por causa disso, por causa daquilo, porque você fez uma coisa ou fez outra coisa, ou então você não conhece. Que mentira é essa, irmãos? Que mentira é essa? Como Deus, Ele quer se manifestar através de todos, porque a sua palavra já é bem clara, Ele é Pai de todos. Eu não quero que o Isaac cresça e a Ana fique pequenininha. Eu não quero que um filho meu receba e o outro passe falta. Eu não quero que um filho meu desenvolva todas as suas habilidades e o outro fique para trás, esquecido. Deus é Pai de todos e age. Ele se manifesta através de todos. Aí é onde entra aquilo que o Senhor nos trouxe desde o começo. Como Deus vai se mostrar a você, Ele vai agir através da tua vida e na tua vida. É o Espírito Santo. Dê liberdade para o Espírito Santo. Aquieta a tua alma. Para. Busca. Ora. Temos que sair da agitação desse mundo. Porque senão, como Ele vai vir? Graciosamente. Como Ele vai se manifestar? Cantamos também, batiza-me com teu fogo. Por favor, queridos, não é no sentido de nós recebermos o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi dado a nós no batismo. Ele está em nós através do batismo. Mas quando fala, batiza-me com teu Espírito Santo, me veio a seguinte imagem, e eu quero encerrar por aqui. Batiza-me é báptito, e báptito é imerso. E eu preciso ver a minha vida estar imersa no Espírito Santo. A minha vida está totalmente cheia por dentro e por fora do Espírito Santo. Se não, meu irmão, clama, batiza-me. Porque o que me veio como uma visão, tentando explicar aqui para os irmãos, é como se um grande navio estivesse navegando, cantamos também, né? No oceano do Espírito. Em cima desse navio tivesse um monte de barquinho. Eu pergunto para vocês, todos estão no oceano? Claro que estão. Quem está tocando no oceano? O barco grande. E os barquinhos em cima? Estão ou não estão no oceano? Estão. Mas estão alheios à vida do Espírito. Não estão báptitos no Espírito. Nem mesmo o barco que está por cima do oceano. Porque nós precisamos ser quebrados mesmo, na nossa ignorância, no nosso achismo. Precisamos tirar dessa religiosidade para báptito, irmãos. Para mergulhar, para imergir no Espírito Santo. Então quando nós falamos, batiza-me, não pense em outra coisa a não ser, venha me imergir completamente, Senhor. Porque talvez ainda eu sou um navio cortando as ondas por cima, mas o Senhor me quer totalmente imerso. Ou então pior ainda, talvez eu sou o barquinho que está em cima daquele que sabe até o que é. Sente o poder, sente a força, sente a graça, mas olha, eu gosto de estar perto daquele irmão. Você viu como aquele irmão fala em línguas?
Interessante, né? Aquele irmão flui em línguas em todo o tempo. É impressionante. Então eu fico perto do meu irmão. Mas o irmão ele já está lá dentro, imerso, irmão. Mergulha junto com ele. Ezequiel já nos falou isso, já trouxemos essa palavra aqui. Aonde eu estou nessa vida, nessa santa vocação, eu estou à beira desse oceano, talvez eu estou sentindo ali a aguinha no pé, na canela. Eu já avancei um pouquinho mais, eu já estou sentindo o Espírito Santo bater aqui nos meus joelhos, na coxa. Aí não, isso é bom, então eu vou eu vou mais um pouco adiante e sinto, né, até por aqui. Mas chega o momento, irmãos, que a graça do Senhor, a misericórdia dEle, vai nos levando a tal ponto, e Ele precisa encontrar essa liberdade, esse desejo no nosso coração, porque isso é quando nós vamos buscando e querendo mais, nós vamos clamando ao Senhor, e Ele vai se revelando, Ele dá a todo aquele que pede, Ele abre para todo aquele que se bate, a medida dEle é uma medida muito maior do que você possa imaginar, então até que chegamos ao ponto em que até estamos aqui quase imersos, estamos por aqui, ó, estamos pelo pescoço, oh, aleluia, estamos boiando no Espírito. E aí, o que Ezequiel nos diz? Não dá mais pé, são águas profundas demais, águas que se devem passar a nado. Mergulha, meu irmão. O Senhor está se revelando a você. Não acha que está bom do jeito que está. Mergulha no oceano do Espírito. Bapto. Imerge. Por dentro e por fora. Toda a vida do Senhor, essa santa vocação, nós praticamos ela naturalmente. Porque agora eu não preciso me esforçar para aparentar alguma coisa. O próprio Senhor já me tomou por dentro e por fora. Então eu quero encerrar com aquilo que o Senhor começou a nos falar. Precisamos ter muita atitude, decisão, não ficarmos perdidos com as coisas desse mundo, ou com as coisas que já aconteceram. Há um rio de graça na nossa frente, há um rio de perdão, há um rio do Espírito Santo esperando os filhos passarem a nado. Bapto, batiza-me, Senhor, com o teu fogo. Amém, queridos? Quero encerrar por aqui.